Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos à disciplina de Algoritmos e Programação 3. Eu sou a professora Josiane, dos cursos presenciais do IFNMG do Campus Montes Claros, o curso técnico em Informática e o superior em Ciência da Computação. Eu trabalho geralmente com as disciplinas relacionadas à programação, banco de dados, sistemas operacionais, sistemas de informação, engenharia de software e agora, mais atualmente, devido à minha pesquisa de mestrado, trabalho também com as disciplinas de visão computacional e mineração de dados. Minha formação é em sistemas de informação pela Unimontes. Sou especialista em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em modelagem computacional e sistemas também pela Unimontes. Antes de falar um pouco do conteúdo, eu gostaria de dar algumas dicas de como vocês deveriam estudar. Provavelmente, se estão cursando essa disciplina, já passaram por algoritmos de programação 1 e 2. No nosso Fórum Tira Dúvidas, criado para interação com os tutores e comigo também, no ambiente virtual de aprendizagem, eu gostaria de saber como foi o aproveitamento de vocês dessas disciplinas, quais foram as dificuldades que tiveram, coisas do tipo, ok? Isso pode me ajudar a orientá-los melhor nos estudos, mas algumas dicas gerais são importantes. Como, por exemplo, durante as aulas presenciais, anotem todas as dúvidas e postem no aula para que a gente possa discutir. Tenham liberdade e autonomia de pesquisarem na internet e ajudarem também os seus colegas nas dúvidas. É uma prática muito comum entre programadores. Não é nada ruim ajudar e ser ajudado, não é mesmo? E por último, a única forma de aprender a programar de fato é programando. Então é importante treinar e fazer todas as atividades propostas. Vamos ao que interessa. Nessa disciplina estudaremos uma nova forma de programar, um novo paradigma de programação, que é a chamada programação orientada a objetos. Veja a nossa ementa. Então, na disciplina Algoritmos e Programação 3, a proposta de ementa é conceitos de orientação a objetos, operações, mensagens, métodos e estados, polimorfismo, abstrações, generalizações, superclasse e subclasse, herança simples e múltipla e suas consequências, construtores, aplicações de conceitos utilizando uma linguagem de programação orientada a objetos. Percebam que tem vários conceitos, técnicas e nomes muito diferentes do que vocês estão acostumados a ver em uma disciplina de programação até então. No nosso caso, estudaremos a linguagem Java. A revista InfoExame publicou em dezembro de 2017 um artigo sobre quais as principais linguagens a serem estudadas em 2018. Interessante, não? Vamos deixar um link para vocês na seção de conteúdo no AVA. Lá foi dito que o Java, apesar de passar por uma fase de redução de postos de trabalho, ainda é uma linguagem de programação muito importante, a mais importante. Aplicativos para os smartphones, tablets, Android são baseados nessa linguagem. 90% das empresas, das 500 mais da Fortune, usam Java em seus sistemas. Nossa metodologia de trabalho. Nós faremos estudo da apostila de Algoritmos e Programação 3, de um material complementar que será disponibilizado no AVA. Teremos também atividades teóricas e práticas de programação presenciais e à distância. A nossa avaliação, nas atividades e avaliações serão observadas a completeza e o empenho em produzir algoritmos eficientes, além da aplicação correta das técnicas de programação orientada a objetos. Então, teremos um foco na orientação a objetos e verificaremos se os códigos estão, de fato, orientados a objetos ou se estão simplesmente sendo replicados à forma de programação estruturada. Então, prestem atenção quando forem fazer as atividades. Assim, espero que todos possam aprender, tirar suas dúvidas e interagir muito através do AVA. Estarei sempre disponível. E vocês também podem contar com os tutores para termos um percurso tranquilo e muito aprendizado nessa disciplina. Iniciando então o conteúdo, vamos entender um pouco mais sobre os principais paradigmas de programação, a programação estruturada e a programação orientada a objetos. No paradigma estruturado, o programa é dividido em um conjunto de funções ou procedimentos e os dados necessários para resolver um problema. Como exemplo de linguagens que seguem esse paradigma, podemos citar a linguagem C e Pascal. Provavelmente vocês já estudaram alguma linguagem estruturada, não é mesmo? Não se esqueça de me contar lá no fórum sobre o que estudaram e as principais dificuldades.
Já o paradigma orientado a objetos foi criado com o intuito de aumentar as propriedades desejáveis em relação à programação estruturada, como a modularização, a reutilização de código e a manutenibilidade. Introduz um conjunto de conceitos novos, como herança, polimorfismo, encapsulamento. Java e C++ são exemplos de linguagens orientadas a objetos. A Sun criou um time conhecido como Green Team para desenvolver inovações tecnológicas em 1992. Esse time foi liderado por James Gosling, considerado o pai do Java. O time voltou com a ideia de criar um interpretador, já era uma máquina virtual, veremos o que é mais à frente, para pequenos dispositivos, então facilitando a reescrita de software para aparelhos eletrônicos como videocassete, televisão, aparelhos de TV a cabo. A ideia não deu muito certo. Tentaram fechar diversos contratos com grandes fabricantes de eletrônicos como a Panasonic, mas não houve êxito devido ao conflito de interesses e custos. Hoje sabemos que o Java domina o mercado de aplicações para celulares, com mais de 2,5 bilhões de dispositivos compatíveis. Porém, em 1994, ainda era muito cedo para isso. Com o advento da web, a Sun percebeu que poderia utilizar a ideia criada em 1992 para rodar pequenas aplicações dentro do browser. A semelhança era que na internet havia uma grande quantidade de sistemas operacionais e browsers, e isso seria grande vantagem para poder programar numa única linguagem, independente da plataforma. Foi aí que o Java 1.0 foi lançado, focado em transformar o browser de apenas um cliente magro, Thin Client ou terminal burro, em uma aplicação que possa também realizar operações avançadas e não apenas renderizar o HTML. Os applets deixaram de ser o foco da Sun e nem a Oracle nunca teve interesse. É curioso notar que a tecnologia Java nasceu com um objetivo em mente, foi lançado com outro, mas no final decolou mesmo no desenvolvimento de aplicações do lado do servidor. Em uma linguagem de programação como C e Pascal, temos a seguinte situação: quando vamos compilar um programa, o código-fonte é compilado para o código de máquina específico de uma plataforma e sistema operacional. Muitas vezes o próprio código-fonte é desenvolvido visando uma única plataforma. Esse código executável binário resultante será executado pelo sistema operacional e, por esse motivo, ele deve saber conversar com o sistema operacional em questão. Isto é, temos um código executável para cada sistema operacional. É necessário compilar uma vez para o Windows, outra para o Linux e assim por diante, caso a gente queira que esse nosso software possa ser utilizado em várias plataformas. Esse é o caso de aplicativos como o OpenOffice, o Firefox e outros. Na maioria das vezes, a sua aplicação se utiliza das bibliotecas do sistema operacional, como, por exemplo, a de interface gráfica para desenhar as telas. A biblioteca de interface gráfica do Windows é bem diferente das do Linux. Como criar, então, uma aplicação que rode de forma parecida nos dois sistemas operacionais? Precisamos reescrever o mesmo pedaço da aplicação para diferentes sistemas operacionais, já que eles não são compatíveis. Já o Java utiliza um conceito de máquina virtual, onde existe, entre o sistema operacional e a aplicação, uma camada extra responsável por traduzir. Mas não apenas isso. O que sua aplicação deseja fazer para as respectivas chamadas do sistema operacional, onde ela está rodando no momento. Dessa forma, a maneira com a qual você abre uma janela no Linux e no Windows é a mesma. Você ganha independência de sistema operacional. Ou melhor ainda, independência de plataforma em geral. Não é preciso se preocupar em qual sistema operacional sua aplicação está rodando, nem que tipo de máquina, configurações e etc. Repare que uma máquina virtual é um conceito bem mais amplo que o interpretador, como o próprio nome diz. Uma máquina virtual é como um computador de mentira. Tem tudo que um computador tem. Em outras palavras, ela é responsável por gerenciar memória, threads, pilha de execução, entre outros. Sua aplicação roda sem nenhum envolvimento com o sistema operacional, sempre conversando apenas com a Java Virtual Machine, ou JVM.
O funcionamento de um programa Java, então, é bastante simples. Inicialmente, o código é criado em um arquivo com a extensão .java. Em seguida, esse arquivo passa pelo segundo processo de compilação, gerando o arquivo .class, conhecido como bytecode. Este arquivo pode ser disponibilizado em qualquer sistema operacional que possua uma JVM instalada. Finalmente, podemos executar a aplicação Java. Na primeira execução, a JVM irá converter o arquivo class para um arquivo de código nativo. Aqui eu disponibilizo para vocês e também lá no AVA um link da Oracle, que é quem é responsável por disponibilizar todos os recursos e ferramentas necessárias para programação em Java, para o desenvolvedor. Então, se vocês precisarem, depois a gente pode fazer um tutorial para mostrar como se dá a instalação dessa plataforma Java JDK 11, né, desse link disponibilizado, para que vocês possam fazer a programação em Java. Vejam aí do lado direito da tela também que existem vários SDKs e ferramentas Java, como por exemplo o NetBeans, que é uma IDE de programação para Java, é um ambiente, né, com interface gráfica interessante que nós podemos utilizar para estar inserindo esses códigos. E então, a JDK, que é essa máquina virtual, vai fazer todo esse processo de tradução para um executável na máquina, independente do hardware e da plataforma que estivermos utilizando. Depois de baixar e instalar as ferramentas necessárias, vamos à linguagem de programação. Já sabemos que Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, mas o que isso significa? Vamos considerar alguns objetos do mundo real. Nós podemos perceber nessas imagens que se tratam de carros, né? Nós temos vários modelos de carros. Nós vamos chamar de objetos cada um desses carros. Então, nós temos uma imagem que tem, por exemplo, 2 objetos, que é a imagem dos Fuscas. Mas nós verificamos que em todos esses carros existem algumas características em comum. Eles possuem 4 rodas, eles têm um volante, tem bancos para a pessoa sentar, tem retrovisor para que ela possa visualizar e se localizar no espaço, tem farol, caso ela precise acender na falta de luz, né? Todas essas características nós vamos chamar de atributos desses objetos. Além das características que são os atributos do objeto, nós temos algumas funções que eles realizam em comum também. Por exemplo, o carro ele pode engatar a primeira marcha, engatar a segunda marcha, né, andar para frente, andar para trás, curvar à direita, curvar à esquerda. Então, são funções que todos esses carros realizam. Essas funções nós vamos chamar de métodos destes objetos. Mas imagine que a gente tivesse que fazer uma programação como vocês estavam utilizando até então, uma programação estruturada. Haveria necessidade, por serem carros diferentes, de se criar um programa para cada um destes carros e manipular esse objeto de formas diferentes. No entanto, sabendo que são objetos tão parecidos, não existe então uma forma mais genérica de se manipular esses objetos e economizar código, esforço do programador. Então, a programação orientada a objetos vai servir para isso. Nós vamos, através da programação orientada a objetos, criar então uma classe, nós vamos chamar de classe carro, por exemplo, e para essa classe nós vamos dizer quais são os atributos e os métodos que esses objetos da classe vão possuir. Isso quer dizer que o primeiro carro vai possuir todos os atributos e métodos da classe geral estabelecida. O segundo, o terceiro, o quarto, e aí nós podemos criar vários carros, né, sem complicação, sem precisar reescrever código. Nós vamos verificar também na linguagem Java alguns tipos de atributos. Então, os atributos eles podem ser, por exemplo, aqui tem os principais, o booleano, né, que pode ser true ou false, o char, né, que é um tipo de caractere, né, todas as letras e números, o byte, short, int e long, que são tipos inteiros. A diferença entre eles é o tamanho de memória que eles vão ocupar. Da mesma forma acontece com o float e o double, que são ponto flutuante, né, nós vamos utilizar para números reais. E também a diferença é o tamanho desse número. E void é uma palavrinha reservada da linguagem que nós vamos utilizar para ausência de tipo.
Nesse slide aqui nós temos um exemplo de método. Então nós vamos definir a classe com esse comando public class, aí vem o nome da classe que chama exemplo método, então exemplo método é o nome dessa classe. Dentro dessa classe, vocês podem perceber que o escopo da classe vai ser definida entre chaves, né? Então, logo após o nome, exemplo método, abre chaves que vai ser fechada lá no final. Dentro dessas chaves, nós vamos ter o método dessa classe. O método é definido da seguinte forma. Nós vamos definir um modificador de acesso, vamos entender isso melhor mais para frente. Por enquanto, utilizaremos public, né? Estamos utilizando o método público. Void vai dizer para mim que não tem retorno esse método. Teste vai ser o nome do método. E entre parênteses, como por exemplo int num1 e int num2, os argumentos que vão ser passados. E aí dentro das chaves também do método, a gente poderia estar programando o que esse método faz. Percebam, para vocês que já estudaram funções, que o método é exatamente a mesma forma que se declara, né, uma função. Então, o que tem aí de diferente é um modificador de acesso public, né, e um tipo de retorno void, talvez que vocês não tenham utilizado ainda. Vamos verificar nesse exemplo mais completo como é que se declara uma classe com seus atributos e métodos. Por exemplo, a classe casa. Verificamos que nesse espaço aqui, geralmente é uma boa prática de programação, você iniciar com a declaração de todos os atributos da classe. Então aqui nós temos um tipo inteiro, que é a quantidade de quartos, um tipo string, que é cor casa, double, área, int, quantidade de portas, string cidade. Então todos os métodos da classe já aparecem no início da sua declaração. Logo abaixo dos atributos, nós teremos os métodos da classe. Então, nós temos um método aqui, public void, void significa sem retorno, né? Imprime valores. Percebam que no imprime valores eu não estou passando nenhum parâmetro. Então, essa função serve simplesmente para exibir na tela os valores que estavam contidos dentro dessas variáveis que são os atributos da classe. Nós podemos criar, então, o nosso programa, por exemplo, public class cidade, percebam que o nosso próprio programa, ele também é uma classe. A única diferença é que a iniciação, ou como que ele vai executar, né, o início, ele tem que utilizar a função void main. Então, a função main é chamada de função principal. É aquela onde vai começar de fato a execução. Então, toda essa declaração aqui da classe, ela não executa, ela é só uma declaração de quais são os atributos e os métodos que eu posso vir a utilizar dentro da função main. Então, o programa de fato vai começar a sua execução a partir daqui, dessa função main. Então, o que existe dentro dessa função main? Casa1 significa que eu estou criando um objeto casa1 que é do tipo da classe casa. Percebam que essa declaração é muito similar ao que a gente faz com uma declaração de uma variável. Primeiro o tipo, que aqui no caso vai ser o tipo da classe, e depois o nome do objeto, ou que seria o nome da variável. Nós vamos só adicionar aqui, né, que ele vai receber new casa e abre e fecha parênteses. New casa vai ser um construtor, que mais à frente nós explicaremos para que serve. A princípio, o construtor padrão, ele é vazio, ele não executa nada ao iniciar esse objeto. Nós podemos fazer, então, a partir daí, atribuições de valores aos atributos daquela casa1, que é um objeto específico. Então, casa1 ponto quantidade de quartos vai receber 3. Então, eu estou atribuindo o valor 3 ao atributo quantidade de quartos. Casa1 ponto quantidade de portas recebe 10, então estou atribuindo o valor 10 à quantidade de portas. Todas essas atribuições são feitas para um único objeto, que é casa1. Então percebam que a classe, na verdade, ela é um tipo genérico que vai representar uma coleção de objetos. Eu poderia, dentro aqui do meu programa, da minha main, criar várias casas, compondo o meu programa chamado de cidade. Vamos agora à questão, para que vocês possam praticar. Crie um programa que una vários alunos em uma classe de aula. Armazene pelo menos 2 atributos
dos alunos e exiba os seus nomes na tela. Muito simples, né? Similar ao exemplo que eu mostrei para vocês. Podem utilizar papel e caneta para responder e comparar com a minha resposta. Lembrando que o seu programa não precisa ser idêntico ao meu. Na dúvida se o seu está correto ou não, pergunte ao tutor. Olhem minha sugestão de resposta. Então, nessa sugestão de resposta, ela é mesmo uma sugestão. Vocês sabem que em cada programa pode haver diferenças de um e de outro, quer dizer, pessoas diferentes resolvem o mesmo problema de formas diferentes, né? Na orientação a objetos, a gente vai encontrar mais coincidências, mas dentro dos métodos vai ocorrer variações maiores. Aqui é muito simples. O que eu pedi? Para criar uma classe, então, public class aluno, com 2 atributos, eu escolhi string, nome e int, idade, né? Aqui logo no início da classe, os atributos, e a função de imprimir o nome. Imprime nome, então utilizando a mesma função lá do exemplo, system.out.print, exibindo o conteúdo da variável nome. No programa, então, classe, aula, eu vou ter a minha main, que é onde vai começar de fato a execução do programa, e dentro da main eu vou criar 3 alunos, o A1, A2 e A3. Então, é um nome de uma variável, né, como se fosse o nome de uma variável, mais curta, mais simplificada, para representar os alunos dentro dessa classe. O aluno A1.nome recebe Antônio, A1.idade recebe 14. Então, dentro do meu objeto, do meu primeiro objeto, eu tenho o nome Antônio 14. Nos demais objetos, eu poderia ter pessoas com nomes e idades diferentes. Então, eu tenho 3 alunos dentro dessa classe. Como que eu vou exibir o nome destes alunos? Chamando o método imprime nome, que é um método que foi declarado lá dentro da classe aluno. Então, o aluno ele pode exercer essa função de imprimir seu próprio nome. Então, A1.imprime nome, A2.imprime nome, A3.imprime nome. Como nesse caso nós temos 3 alunos com o mesmo nome, vai aparecer na tela Antônio, Antônio e Antônio. Espero que tenham gostado dessa forma de programar. Aprenderemos vários recursos dentro desse paradigma de programação orientados a objetos nas próximas aulas. Grande abraço e até lá!